paz do Senhor Jesus, sou a missionária Marineide, estou aqui com vocês em mais um dia para nós estarmos compartilhando da Palavra de Deus. Quero agradecer a todos aqueles que se inscreveram no canal, continue dando o seu like, continue compartilhando as mensagens, eu fico muito feliz, porque tudo que nós estamos aqui compartilhando vem de Deus, a inspiração do Senhor, e eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Hoje nós vamos estudar um pouco a palavra de Deus que está no livro de Atos, no capítulo 6, versículo 7 e 8, diz assim: E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Amém? Que grandes exemplos nós temos ao ler a Bíblia aqui no capítulo 6, o início de tudo. A igreja primitiva, ela crescia e se multiplicava o número de discípulos, e as pessoas ouviam e cresciam em fé, cresciam em obediência. E aqui a Bíblia nos mostra um destes homens de Deus, né? Estevão, que ele foi levantado como diácono na casa do Senhor para cuidar, né, daqueles que necessitavam. E este homem Estevão, aqui diz que era um homem cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ai, quando nós pensamos nisso, imaginamos assim: que maravilha, que bênção. As pessoas devem ter admirado e deve ter assim amado muito Estevão, né? Um homem cheio de fé, um homem que fazia a obra do Senhor com amor, que tinha zelo em cuidar daqueles que necessitavam de ajuda, cuidava, né, daquelas pessoas, dos órfãos, das viúvas, enfim, juntamente com outros discípulos, com outros homens de Deus e mulheres de Deus, faziam obra com muito amor, com muito zelo e com muita fé. E Estevão era um homem que, cheio do Espírito Santo, falava da palavra de Deus com muita ousadia. Ela nos inspira, a palavra do Senhor nos inspira quando começamos a observar, depois que os discípulos de Jesus foram cheios do Espírito Santo e cheios de poder de Deus, o quanto propagou-se, quanto tem propagado e chegado até nós esse Evangelho. Mas hoje nós estamos vivendo um tempo tão difícil, nós estamos vivendo um tempo onde muitos estão já perdendo a sua fé, em meio a essa pandemia, em meio a esse tempo que nós estamos vivendo, com tantas lutas, com tantas perdas, pessoas que têm perdido seus entes queridos por causa dessa enfermidade, por causa da Covid, dentre outras situações que nós estamos vivendo, aumento de violência. Muitas pessoas estão passando por problemas financeiros, problemas econômicos difíceis, nós estamos vivendo escassez. Mas e o povo de Deus? Como é que nós, enquanto homens e mulheres de Deus, estamos encarando esse tempo? De que forma nós estamos buscando a presença de Deus? Será que Deus só é nosso Senhor e Pai se tudo que nós pedirmos a Ele, Ele realizar em nossas vidas? Será que quando nós oramos, clamamos por uma causa e
a resposta de Deus não for de acordo com a nossa vontade, vamos esmorecer na fé? Será que quando nós estivermos atravessando o vale da sombra da morte, nós iremos negar este Deus? O que nós estamos percebendo é que nestes últimos dias, ou nós corremos para nos enchermos da graça, do poder de Deus, assim como aqueles discípulos, assim como aqueles homens se encheram do poder de Deus quando Jesus, ele morreu, ressuscitou e ascendeu, foi para a glória do Pai e deixou o Espírito Santo, o nosso Consolador, está aqui na terra. Aleluia, glória a Deus. Esses discípulos precisaram se reunir, precisaram passar dias jejuando, orando, clamando para que eles fossem cheios do Espírito Santo. Daí eles tiveram este poder, daí eles tiveram essa intrepidez, daí eles tiveram a força necessária para enfrentar as adversidades que eles encontraram naquele tempo. E não foi fácil para eles. Se nós achamos que estamos atravessando um tempo difícil, o povo de Deus sempre enfrentou dificuldades. E eu quero deixar aqui, meus irmãos, uma palavra para animar a cada um de vocês, de nós, ouvintes da palavra de Deus. Nesses últimos tempos também precisamos nos revestir de poder, nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus para que nós possamos suportar este tempo, as dificuldades deste tempo, as aflições do mundo, todo o contexto que vivemos, se faz necessário buscar mais a face de Deus. Não é tempo de se afastar do Senhor. Perceba que Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de Deus, isto não foi suficiente para que as pessoas o vissem como alguém de bem. O povo de Deus sempre sofreu, meus amados, para proclamar o Evangelho. Aqui diz assim a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 7, versículo 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, aleluia, que estava à direita de Deus. Entendo que quanto mais Estevão revelava o caráter daquele povo, mais odiado por eles ele era. Hoje não é diferente. Você vai falar da palavra de Deus, algumas pessoas vão ranger os dentes, vão se enfurecer, vão querer atentar contra de uma forma ou de outra, porque não suportam ouvir a verdade. Mas Estevão, ao falar
daquela verdade, ele expressava aquilo com amor e com os olhos fitos lá no céu. Estevão não saiu da sua posição porque ele estava cheio do Espírito Santo. Aquela situação não abalava a sua vida espiritual. Ele estava cheio da presença de Deus. E quando nós estamos cheios da presença de Deus, meus amados irmãos, pode vir a adversidade que for, ela irá nos manter firmes na fé. Hoje eu e você precisamos nos mantermos firmes na fé. Estevão, ele viu a glória de Deus. E quando ele viu a glória de Deus, aqui diz no versículo 57, mas eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Jesus, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não nos lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Então, por que é que nós hoje estamos nos achando que estamos sendo justiçados por Deus? Qual é a luta que você está passando, meu irmão, minha irmã? Qual é a luta que eu, Marineide, missionária Marineide, estou passando que não posso suportar? Se quando eu abro a Bíblia e começo a ver os homens cheios de fé, homens íntegros, fiéis, homens de Deus, que se dedicavam inteiramente à obra de Deus, foram odiados. Aqui Estevão foi lançado fora da cidade, apedrejado e morto por aquele povo que era povo judeu, por aquele povo que não suportava ouvir a verdade da palavra de Deus. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, sofrendo, vendo a glória de Deus, ele foi capaz de perdoar. Ele perdoou, e não só perdoou, como pediu para que Jesus não imputasse aquele pecado para aqueles homens. Não impute este pecado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Como nós temos que refletir acerca desta palavra, o quanto nós precisamos meditar nesta palavra, o quanto eu e você está cheio de Deus e o quanto nós precisamos encher-nos mais. O que é que nós estamos guardando no nosso coração? Qual é a mágoa que está aí dentro? Quem te machucou? Qual circunstância te machucou? Qual a luta que você tem enfrentado, que eu tenho enfrentado, que seja diferente daquilo que aqueles homens de Deus viveram? Que luta nós estamos vivendo hoje, que nós não estamos conseguindo suportar, simplesmente porque não estamos nos enchendo da graça, do poder de Deus? Porque se nós nos enchermos da graça, do poder de Deus, nós iremos suportar tudo, tudo. Amados, graças a Deus, nós temos que perseverar em oração. Eu tenho perseverado em oração para que o Senhor me dê forças, porque tem dias que não é fácil, não é. Quem dera que nós fôssemos tão cheios da graça de Deus como aqueles homens. Nós precisamos nos encher muito mais. A igreja do Senhor precisa se encher muito mais. Mas eu tenho algo a te dizer: a esperança. Jesus Cristo, Ele venceu. Jesus Cristo deixou conosco o Consolador.